Fala, moçada! O assunto hoje é rotação de espelhos, hein? Prepara que vem conteúdo denso pela frente. Tá pronto? Então vamos para cima, né? Seguinte, lembra como é que funciona um periscópio? Se você entender a ideia de rotação de espelhos, vai ficar muito fácil, muito de boa, você entender o funcionamento de um periscópio. Bora lá! O conteúdo, moçada, o conhecimento, ele precisa ser construído. Não dá para eu chegar aqui e te dizer, é só fazer isso, entendeu? Aí você decora, mas não aprende, cara. Então vamos entender, vamos pensar um pouquinho, raciocinar. Show? Bora lá. A gente precisa queimar pestana aqui, velho. Isso aqui é um laser, tá bom? Isso é um laser e você tem aqui um espelho na horizontal. Vou mandar um raio de luz desse laser. Olha o esquemazinho aí, ó. Olha aí, ó. Raio de luz tocou no espelho. Minha pergunta para você, manda aí. Para onde esse raio de luz vai refletir, tá? Gente, é o seguinte, ó. O raio de luz, ele veio formando 90 graus em relação ao espelho. Ou seja, ele está perpendicular ao espelho. Você lembra onde é que fica a reta normal? Moçada, a reta normal ela é sempre perpendicular à superfície. Peraí, como é, Ítalo? A reta normal ela é sempre perpendicular à superfície. Isso quer dizer que esse raio de luz ele veio exatamente em cima da reta normal. Se ele veio em cima da reta normal, o ângulo de incidência é zero. Consequentemente, o ângulo de reflexão também é zero. Logo, ele volta por cima do próprio trajeto que ele fez para vir. E, Ítalo, tu está dizendo, então, que esse raio de luz ele vai voltar por esse caminho? Exatamente. Esse é o nosso raio refletido na primeira situação. E aí, me diz, deu certo? Beleza? Em outras palavras, o raio bateu e voltou. Do jeito que ele veio, ele voltou. Mas agora nós vamos rotacionar esse espelho aqui. Eu vou girar o espelho, tá? O raio de luz saiu do canto? Não, filho. O raio de luz continua no mesmo local, tá? Mas nós vamos aqui rotacionar o espelho. Então, deixa eu dar uma rotacionada no espelho aqui, ó. Copiei. E eu vou trazer esse espelhozinho para cá, tá? Fechar um pouquinho mais. E esse vai ser a posição. Essa vai ser a posição do raio de luz, tá bom? Ítalo, o laser não mudou? Não mudou, o laser continua no mesmo local. Aí eu queria que você me ajudasse agora no seguinte, ó. Eu vou mandar um raio de luz da mesma posição. Qual foi a única diferença nessa situação? A única diferença, gente, está aqui, ó. Foi no ângulo. O espelho estava na horizontal e agora eu girei esse espelho de um ângulo alfa, tá? Então vamos lá. Mandando o raio de luz da mesma posição, ó, nós vamos ter o seguinte. O raio de luz vai tocar nessa nova posição do espelho. Afinal de contas, o espelho girou. Quando o espelho gira, o raio de luz agora passa pela primeira posição do espelho, incide na nova posição do espelho e vai refletir. Ei, moçada, tô em dúvida. Eu não tô sabendo se esse raio de luz reflete assim, cara, se é assim. Se um raio de luz sai mais fechado, mais aberto, tô por fora, ó. Me ajuda aí, qual é a ideia? Pô, cara, o que a gente já discutiu? Nós não vamos ser aqui juvenis, hein? Não vamos ser juvenis. Olha bem, ó. O raio de luz, ele vai tocar e vai formar aqui 90 graus com a superfície do espelho. Ai, é mesmo, então a normal é sempre uma bissetriz, cara. A normal é uma bissetriz, ó. Automático esse conceito, a normal é uma bissetriz. E, Ítalo, só uma pergunta. E daí? E daí que a normal é uma bissetriz? O que isso muda na minha solução da questão? Muda que você sabe que esse raio ele não pode voltar aqui assim, ó. O ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão, cara. Ó, tô construindo o raciocínio com você. Não tô te dando ele pronto, ó. Então ele volta mais ou menos aqui, ó. O que vocês acham aí, ó? No olhômetro. Ei, tá mais parecido agora. Aí esse ângulo I, ele é igual ao ângulo R. Ângulo I igual ao ângulo R. Então esses dois ângulozinhos aqui, ó, são iguais, tá? Esses dois aqui. Mas eu vou chamar o somatório dos dois de beta. Então o que é beta? Beta é o ângulo que o raio refletido ele girou.
Então perceba uma coisa, ó. Se eu analisar o primeiro caso, quando o espelho estava na horizontal, o raio de luz bateu e voltou. Eu girei o espelho. O raio de luz agora bate e reflete. Ele voltou para a mesma situação do primeiro raio? Não, cara. Não voltou para a mesma situação. Você tem um ângulo agora entre a primeira e a segunda situação. A minha pergunta para os nobres colegas é a seguinte. Qual é aí a relação entre esse alfa aqui, tá vendo? Ó? Alfa é o ângulo do espelho. E esse beta aqui, ó. Beta é o que os raios refletidos giraram, ó. Beta, moçada, é o que a imagem girou. Qual é a relação entre os dois, tá bom? É isso que a gente quer encontrar aí. A relação entre alfa e beta. Eu poderia te dizer, poderia jogar para você aí e pronto, acabou. Mas vamos construir o raciocínio, cara. Vamos pensar, pensar. Esse ângulo aqui é 90 graus, tá? Esse é 90, a gente já sabia disso lá da primeira situação. Esse ângulozinho aqui, gente, ele é 90 menos alfa. Ele é complementar ao alfa. Então, ele mais o alfa tem que dar 90. Ei, moçada, você que sabe matemática aí me ajude. Esses dois ângulos aqui de baixo, obrigatoriamente, são iguais, cara. Isso aqui é 90 menos alfa. Ítalo, de onde é que tu tirou que eles são iguais, cara? Pensa. Vou inventar valores aqui que a gente acha sempre mais fácil. Imagine, tá? Só imaginando aí, tô inventando valores, pelo amor de Deus. Se eu disser para você que esse ângulo aqui, por exemplo, é 60. Esse aqui é 60. Se eu dissesse que ele é 60, esse aqui também seria 60. Mas como isso aqui tem que fechar 90 graus, ó, esse de baixo aqui seria 30. A mesma coisa do outro lado, seria 30 também, porque você teria que fechar os 90, ó, tá vendo? Então esses ângulos de baixo, eles são iguais. Por quê? Porque os ângulos de cima são iguais. Então, quem é que me garante mesmo que os de cima são iguais? A reta normal, essa retazinha normal, ó. Porque essa reta normal, você aprendeu que ela é uma bissetriz. Top! Ei, conteúdo denso, hein? Conteúdo denso. Prepara que vem paulada aí pela frente, ó. Bora nós! Outra coisa que eu queria perguntar a vocês. Se eu somar esses 3 ângulos, esses 4 ângulozinhos aqui, não? Esses 4 aqui. Somei os 4, tem que dar quanto? Vocês estão percebendo que isso aqui, ó, tem que dar 180? É ou não é? Isso aqui tudo, ó, é 180, cara. Então, se isso aí tudo é 180, significa dizer, ó, vou somar todo mundo, hein? Presta atenção, vou somar todo mundo. 90 menos alfa. Foi o primeiro. Mais esses 2 pedacinhos aqui, ó. E esses 2 pedacinhos eu posso dizer que é simplesmente quanto? Beta. Mais, de novo, o último, 90 menos alfa. E o somatório de tudo isso tem que dar 180 graus, gente. Olha aí, que beleza, que massa, 180 graus. Aí bora brincar aí com esses números, vamos jogar o que a gente não quer para o lado de lá, ó. E vamos fazer o seguinte, ó, que a gente vai querer cancelar aqui, vai logo para o lado de lá, ó, de cara, ó. 90 com 90 deu 180. Quando eu jogar para o lado de lá, eu vou cancelar com esse outro 180. Já foi, ó, acabou, foi embora. O que é que sobrou aí? Me diz aí. O que é que sobrou? Desse lado sobrou o beta. E do lado de lá? Menos alfa com menos alfa dá menos 2 alfa. E eu joguei para o lado de lá e ficou como? Mais 2 alfa. Ei, que top, velho, que top. Chegamos a um entendimento muito importante. Ó. Nós acabamos de entender que o beta vale 2 alfa. Ítalo, quem é o alfa e quem é o beta? Gente, quem é alfa e quem é beta? O alfa é o que o espelho ele gira. O alfa refere-se ao espelho. O beta refere-se à imagem, ao que os raios refletidos giram. Então vamos dar uma pausa, cara. Vamos dar uma pausa. Situação prática disso aqui. Imagina, eu fui cortar o cabelo, certo? E quando eu fui cortar o cabelo, aconteceu o seguinte. O barbeiro chegou aqui, mostrou o espelho, como é que ficou a minha parte de trás aqui do cabelo, certo?
Quando ele foi mostrar a parte de trás, ele pegou o espelho e girou. Você já viveu isso? Girou aqui. Se esse cara girar, se esse profissional girar 10 graus, o meu campo de visão, a minha imagem gira 20 graus. A minha imagem gira o dobro do que ele girar. O que o espelho rotacionar, a minha imagem vai rotacionar o dobro, entendeu? Tudo que é relacionado à imagem é o dobro do que é relacionado ao espelho. Ei, foi top demais. Muito bom, muito bom, muito bom. Deu para entender, gente? Dúvidas aí? Qualquer coisa volta, vai no teu ritmo, cara. Vamos lá, vamos lá. O que a imagem gira é o dobro do que o espelho gira, tá bom? Vou apagar aqui, acho que você já deu esse seu printzinho aí. Vamos tirar isso aqui, ó. E eu queria mostrar para vocês mais uma aplicação, que é o periscópio. Já ouviu falar no periscópio? Periscópio é popularmente chamado negocinho do submarino, né? Aquele treco, velho, aquele trecozinho lá do submarino é exatamente o periscópio, tá bom? Então vamos que vamos, ó. Eu tenho um objeto. Esse objeto manda luz. Essa luz vai incidir em um espelho, ó. A luz, ela chega no primeiro espelho. O primeiro espelho reflete luz para o segundo espelho. E do segundo espelho há uma reflexão para o meu olho, para o observador. O observador está aqui, ó, olhinhozinho clássico que você já se acostumou, finge que isso é um olho. Então, o raio de luz veio lá de cima, toca no primeiro espelho, toca no segundo e chega no meu olho. Grande vantagem do periscópio. Ei, moçada, eu estou aqui embaixo, cara, ó, e eu estou vendo o que está lá em cima. Isso aqui era usado não só no submarino, mas nas trincheiras, época de guerra, por exemplo. Sempre que eu quiser pegar uma altura do que está acima, eu vou usar essa ideia de periscópio e 2 espelhos planos. Tudo bem? Agora vem a pergunta. Agora vai ficar top, cara. Olha que massa. Vocês perceberam... Deixa eu trocar essa cor aqui. Vocês perceberam que houve uma rotação aqui? O raio de luz ele veio na horizontal e esse raio de luz está saindo na vertical, gente. Ele veio horizontal e está saindo na vertical. Eu te pergunto, qual foi o ângulo que o espelho precisou girar? Ei, gente, pensa. O espelho é o alfa. Os raios de luz, a imagem, simbolizam o beta. Se o beta é 2 vezes o alfa, pensa. O beta girou 90 graus, cara. O beta girou 90, foram os raios que giraram 90. Então o espelho precisou girar apenas quanto, gente? 45. Ei, brilhante. É ou não é brilhante? O espelho girou 45 e eu fiz o raio de luz receber uma rotação de 90 graus. Aí aqueles nossos alunos que não conseguiram visualizar dessa forma, eles poderiam ter apelado aqui, ó. Também dava para pensar dessa forma. A reta normal é sempre 90 graus, ó. Ela é sempre perpendicular ao plano, ao espelho no meu exemplo aqui. Se a reta normal ela é perpendicular ao espelho, pensa comigo, ó. Ela vai formar 2 ângulos iguais. Então isso aqui é 45, isso aqui é 45. É ou não é? Na reta normal é uma bissetriz. Aí, vacile mais isso não, hein? Reta normal é uma bissetriz, reta normal é sempre perpendicular ao plano. Logo, esse ângulozinho aqui, ó, esse ângulo aqui também é 45. Se a normal, ó, ela tem que formar 90 graus, e eu já tinha colocado 45, esse outro é 45 também. Confere? Ei, se tocou que esses dois aqui são alternos, ó, esse caramba, velho, olha aí, ó, caramba, esses dois aqui são alternos. Então significa dizer que se um é 45, o outro também é 45. Tá provado, velho, tá provado que se o espelho girar alfa, a imagem gira 2 alfa. Então, situação clássica, ó. Eu venho no meu carro e tem um retrovisor. Retrovisor ele pode ser manual, mecânico, né, que você tem um trecozinho lá, uma alavanca, ou você pode ir no eletrônico, né? Você aperta um botãozinho e ele automaticamente vai girando. Moçada, é muito comum, se ele for mecânico, e você pedir a uma pessoa que não tem experiência, você diz assim, ei, baixa um pouquinho o retrovisor, a pessoa abaixa e você começa a ver o chão.
Levanta um pouquinho, você começa a ver o céu. Mas por quê? Porque para você girar uma alavancazinha, um espelho, e você girar 30 graus, é muito pouco, não vale nada. No espelho, 30 graus é pequeno. Mas quando você pensa que o meu campo de visão vai girar o dobro, gira 60 graus. Entendeu? Então, sempre que você girar o espelho, a imagem gira 2 vezes mais. Essa matéria é rotação de espelhos. Deu para entender? De boa? Moçada, eu vou ficando por aqui. Ei, hoje foi pedrada. Foi conteúdo denso. Eu espero que você tenha entendido, tá bom? Forte abraço, gente. Até a próxima. Tchau.